Dia 2. Objetivos do discipulado. Em nosso trabalho de formar discípulos, devemos nos dedicar basicamente a duas coisas. Podemos dizer que estes são os dois objetivos do discipulado. Primeiro, a edificação da vida do discípulo para que tenha o caráter de Cristo. Segundo, a capacitação ministerial do discípulo para que possa fazer a obra de Deus. Quando falo de edificar a vida e o caráter de um discípulo, não estou falando de transformação de vida. A transformação de vidas compete a Deus. Transformar os pecados nascidos de Adão em homens santos não é tarefa que nos compete, e sim a Deus. Só Ele pode mudar, transformar o homem orgulhoso, rebelde e egoísta em um novo homem, manso e humilde. Discipulado algum jamais poderia realizar esse milagre. Isso é obra do Espírito de Deus. Somente pelo novo nascimento o nosso coração de pedra pode ser retirado. É pelo novo nascimento que nos tornamos novas criaturas. Mas não é só o novo nascimento que é obra do Espírito Santo. Também o crescimento e a transformação de vidas à imagem de Cristo são operados pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Nesse caso, podemos dizer como Paulo, que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3,7. Por isso é fundamental que cada discípulo tenha uma forte experiência com Deus, recebendo em sua vida, pela fé, a ação transformadora do Espírito Santo, e seja continuamente cheio do Espírito, pois sem isso a relação de discipulado terá muito pouco resultado. Número 1. A edificação da vida do discípulo. O primeiro objetivo de um relacionamento de discipulado é a edificação da vida do discípulo para que tenha o caráter de Cristo. O propósito de Deus é que todos os seus filhos cresçam até atingirem a estatura de Cristo. A vontade de Deus é que o nosso caráter seja de tal forma transformado que possamos expressar a Cristo em todas as áreas de nossas vidas, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Paulo também nos mostra que o seu alvo era apresentar seus filhos na fé perfeitos em Cristo. Assim entendemos que é função e responsabilidade dos líderes cooperarem com o Espírito Santo na obra de crescimento e aperfeiçoamento dos santos. Nós fazemos isso por meio do discipulado, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1:27. As áreas mais importantes em que você deve observar essas coisas são na família, no trabalho, no tratamento com o próximo, na área sexual, na administração do dinheiro, na moral e na ética, na sua relação com Deus, nos tempos de provações. Letra A. A responsabilidade do discipulador. Se a obra de transformação do discípulo é do Espírito Santo, então qual é o papel do discipulador nesse processo? Paulo afirma que nós somos cooperadores de Deus, 1 Coríntios 3,9. É verdade que nem o que planta nem o que rega é alguma coisa, todavia, ainda assim devemos plantar e regar. Somos cooperadores de Deus. Existe uma parte da obra que é de Deus, mas existe outra obra que cabe a nós realizar. É Deus quem faz a parte misteriosa de dar o crescimento, mas somos nós que plantamos e regamos. Nossa ação nunca pode substituir a ação de Deus. Assim também a ação de Deus não nos exime da nossa responsabilidade. Qual é então a nossa responsabilidade na formação de um discípulo? Creio que devemos observar os exemplos do Senhor e de Paulo no Novo Testamento e então fazer o mesmo. Estar com eles. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Marcos 3,14. Ser exemplo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1.
Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4,12. Amá-los. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13,34. Conhecê-los. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João 10,14. Ensinar-lhes a palavra de Deus. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1,13. Instruí-los. E que o de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo 2,2. Animá-los. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e na tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, 3-7. Corrigi-los. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Tito 2,15. Adverti-los e repreendê-los. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. 1 Timóteo 5,20. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4,2. Orar por eles. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. 2 Timóteo 1,3. Honrá-los. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João 12,26. Ser amigo. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João 15,15. Dar a vida por eles. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10,11. Enviá-los. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Devemos discipular aqueles irmãos que estão sob nosso cuidado com toda diligência, responsabilidade, amor e autoridade. Precisamos ter o mesmo zelo que Paulo, a fim de apresentarmos nossos discípulos perfeitos em Cristo. B. A responsabilidade do discípulo. Devemos enfatizar que é responsabilidade do discípulo estar sujeito, ser transparente, tratável, fiel, sincero, servo e esforçado para corresponder em tudo o que lhe for pedido pelo discipulador. Número 2. A capacitação ministerial do discípulo. O segundo objetivo do discipulado é a capacitação ministerial do discípulo para que possa fazer a obra de Deus. Mais uma vez, precisamos ter clareza que não é função do discipulador uma série de coisas com relação ao trabalho ministerial do discípulo. Há algumas coisas que são obra exclusiva de Deus. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que é o Senhor quem chama homens para o ministério. Romanos 1:1, 2 Coríntios 1:1. Também é obra do Espírito Santo dar dons aos homens. Efésios 4:7, 8:11.
e dotá-los de habilidades para o ministério. Romanos 12, 6 a 8. E por fim é obra do Senhor enviá-los. Mateus 9, 38, 1 Coríntios 12, 28. Mais uma vez devemos frisar qual é a parte de Deus e qual é a nossa na capacitação ministerial dos obreiros do Senhor. Creio que a parte que nos compete como discipuladores é a mesma que se diz respeito à dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a aperfeiçoar aos santos para a obra do ministério. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Efésios 4, 11 e 12. A palavra aperfeiçoar aqui significa simplesmente treinar, ensinar e repetir até que sejam capazes de executar a obra do ministério. O discipulador é um treinador. Como um discipulador pode levar o seu discípulo a ser capacitado para a obra do ministério? Em outras palavras, como fazer de forma prática esse aperfeiçoamento ou treinamento? Vamos entender qual é a responsabilidade de um discipulador. Letra A responsabilidade do discipulador. Podemos dizer que a responsabilidade do discipulador envolve pelo menos 4 aspectos: equipar, treinar, edificar e enviar. Enviar significa colocar o discípulo em funções. Equipar os discípulos. Em primeiro lugar, nós equipamos nossos discípulos com o conhecimento da palavra de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, 20. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atos 20, 27. Também precisamos ajudá-los a serem cheios do Espírito Santo e aprenderem a viver em completa dependência de Deus. Atos 1, 8. Precisamos levar nossos discípulos a conhecerem intimamente a Deus mediante uma vida de oração e de estudo das Escrituras. Não foi fácil para o Senhor ensinar seus discípulos a orarem. O sono parecia ser um inimigo constante. No Getsêmani, eles não conseguiram orar e dormiram. Mateus 26, 40. No Monte da Transfiguração estavam bêbados de sono, e talvez por isso mesmo Pedro sugeriu que se fizessem 3 tendas. Lucas 9, 32. Além disso, precisamos levá-los a cultivar uma sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus e mover-se nos dons do Espírito. Por fim, devemos incentivar nossos discípulos a buscarem uma formação teológica, motivando-os também a uma superação intelectual. Treinar os discípulos. Já dissemos que a maior lição de Jesus para formar obreiros foi a própria obra. Não há nada que possa superar esse método. Ele é muito simples. Estágio 1. Eu faço e você observa. Leve os discípulos consigo. Esse é o siga-me. Estágio 2. Eu faço, você ajuda. Faça diante deles o que se pretende que eles façam depois. Ensine-os com o exemplo. Estágio 3. Você faz, eu ajudo. Instrua-os especificamente, atribuindo as tarefas que cada um deve fazer. Mateus 10, de 5 a 15. Estágio 4. Você faz, eu observo. Avaliar a tarefa realizada para alertá-los e corrigi-los. Isso é um círculo, voltando novamente ao primeiro ponto a cada vez que uma nova tarefa ou desafio for colocado, e assim por diante. Na medida que vão ganhando experiência, lhes é dada mais liberdade para o desenvolvimento do seu talento pessoal. O treinamento é uma capacitação prática para que os discípulos aprendam a fazer a obra. O que deve constar no treinamento do seu discípulo? Eles devem aprender a evangelizar e testemunhar aos de fora, levar os que creem ao arrependimento e ao encontro com Deus, batizar entendendo todas as suas implicações, ministrar o batismo do Espírito Santo, discipular outros, orar pelos enfermos, expulsar demônios, aconselhar, ensinar a palavra, pregar em público, liderar uma célula, dirigir um culto ou reunião da igreja, servir, fazer boas obras, pastorear e consolidar vidas, resolver problemas, suportar cargas e situações difíceis e etc. Edificar os discípulos.
A terceira responsabilidade de um discipulador é edificar os seus discípulos. Edificar é colocar dentro do edifício. Um tijolo edificado é aquele que foi completamente integrado na edificação. Ele possui um tijolo acima dele, possui outros ao lado e possui tijolos abaixo. Não é uma relação de superioridade ou inferioridade, mas uma relação de edificação. O discipulador é o tijolo acima. Os tijolos ao lado são os companheiros de discipulado e os tijolos abaixo são nossos próprios discípulos. Tudo isso está vinculado e edificado junto. A igreja é um corpo e nela não existem ministérios independentes. Os discípulos, desde o princípio de sua formação, devem aprender a atuar em equipe. Não há lugar para individualismo entre os servos do Senhor. Cada um complementa o outro naquilo que é bom para a edificação, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4,16. Todo discípulo e líder de célula deve saber a quem está sujeito ou quem é seu pastor ou discipulador. Por sua vez, o irmão mais velho deve saber quais são os irmãos que estão sob sua responsabilidade de edificar e capacitar. As relações devem ser claramente definidas e estabelecidas. Uma relação ambígua ou indefinida não permite uma edificação genuína. Alguns são discipuladores, mas seus discípulos não sabem que ele os discipula. Sentem-se constrangidos com a relação de discipulado, mas isso está errado. Jesus sabia quem eram os seus 12. Os 12 também sabiam. Timóteo, Tito, Lucas e Epáfras tinham uma relação clara e comprometida com Paulo, que sabia que a formação de suas vidas estava sob sua responsabilidade. Estas relações não devem ser eternas, mas enquanto não produzirem mudanças, devem ser claras e firmes. O discipulado não precisa ser eterno, porque certamente teremos muitos discipuladores no decorrer de nossa vida. Isso acontece por muitas razões, porque mudamos de cidade, porque aspiramos ao pastorado, ou por direção de Deus. Um exemplo bíblico é João Marcos. A palavra de Deus nos mostra claramente que João Marcos esteve inicialmente sob o ministério de Barnabé, Atos 12, 25, 15, 37 e 39. Logo depois de Paulo, 2 Timóteo 4, 11. E finalmente foi discípulo de Pedro, 1 Pedro 5, 13. Enviá-los, colocando-os em funções. Dos dois objetivos do discipulado, certamente a capacitação ministerial do discípulo para que possa fazer a obra de Deus é o mais importante. Em nossa igreja, só consideramos que alguém se tornou discípulo a partir do momento que ele se dispõe a ser um líder de célula em treinamento. Porque somente a partir desse ponto ele pode exercitar tudo aquilo que tem aprendido e assumir responsabilidades. Para o desenvolvimento dos discípulos, é muito importante que eles sejam colocados em funções, dando-lhes responsabilidades específicas de acordo com seu nível de habilidade no momento. Isso é muito necessário para conhecê-lo e continuar completando sua capacitação. É muito importante ir promovendo aos que são fiéis a posições de maior responsabilidade para que se vejam obrigados a se esforçar na graça recebida e crescerem ainda mais. B. A responsabilidade do discípulo. O discípulo deve estar atento para ver, ouvir e perguntar. O relacionamento espontâneo e constante entre o discípulo e o discipulador fará surgir oportunidades de ensino, exortação e treinamento. A atitude do discípulo é a chave para que ele cresça no discipulado. Podemos dizer que existem 3 tipos básicos de discípulo: os passivos, os pródigos e os produtivos. Os discípulos passivos entram e saem do relacionamento livremente. Quando uma correção é aplicada, eles procuram outro discipulador que ainda não tenham descoberto suas falhas. Eles se distanciam quando seus discipuladores são atacados, difamados ou passam por dificuldades. Os discípulos pródigos. Eles buscam a credibilidade na posição e não a correção. Eles usarão o nome e a influência do discipulador para manipular outros em algum relacionamento.
Na verdade, eles querem o que o discipulador conseguiu e não o que ele aprendeu. Eles desejam reputação e reconhecimento, sem preparação e sem preço. O discípulo produtivo é aquele que possui um coração de servo. Ele vê o discipulador como um presente de Deus. Por isso, ele procura não tomar decisões importantes sem ouvir o discipulador. Como verdadeiro discípulo, ele honra o seu discipulador.